Olá, tudo bem com você? Começa agora o Redação Novo Tempo. E entra em pauta hoje a dificuldade de jovens que têm um diploma, mas que não conseguem exercer a profissão. A gente fala também sobre esgotamento profissional. E sobre as dificuldades da geração Y ao encarar o mercado de trabalho. Então participe com a gente, porque o Redação Novo Tempo está no ar. Olá, tudo bem com você? Começa o Redação Novo Tempo, o primeiro Redação Novo Tempo do ano de 2017. Seja muito bem-vindo, mais um ano aqui com a gente. O time continua o mesmo. Olha aí! Feliz Ano Novo. Feliz Feliz 2017. Ano Novo. Não me Deixa deixa eu só- no vácuo, ó. Comecei no vácuo, Ana. O pessoal do rádio não percebeu, mas eu estendi a mão pro Wagner e ele não cumprimentou. Feliz Ano Novo para nossa convidada. É que eu só queria realmente começar falando que a gente está com visita, começando o ano novo. E nesses programas aqui do mês de janeiro, a gente vai sempre receber convidados. Muitos programas a gente vai ter convidados e a gente começa com a Samira Toledo aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença, viu, Eu Samira? que agradeço o convite, Wagner. É um prazer sempre estar com a equipe do jornalismo. Esse é um programa temático que a gente está fazendo aqui do jornalismo, aqui do Redação Novo Tempo. É um programa temático onde a gente vai falar sobre mercado de trabalho de um modo geral. Então, por isso que a gente trouxe a Samira aqui e ela vai discutir vários desses assuntos com a gente. A Samira é coordenadora de recursos humanos aqui da Novo Tempo, é pós-graduada em psicologia organizacional, então vai conseguir contribuir muito aqui com a nossa discussão. Tudo bem com vocês? Feliz Ano Novo, já foi esse momento, né? Mas só repetindo, porque... Tá tudo ótimo, nossos corações cheios de expectativas para 2017. Por isso que a gente começa falando de emprego, porque tem muita gente que está na expectativa Nossa, é de verdade. ter uma oportunidade diferente no mercado de trabalho em 2017. A gente vai discutir alguns assuntos aqui. Olha, você pode discutir com a gente sempre, você já sabe como funciona, né? novotempo.com/jornalismo é o nosso site, tem as nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo. Você segue a gente também no Twitter e no Instagram. Você pode fazer um voto de ano novo aí, começar curtindo principalmente a nossa página do Facebook e ficando muito bem informado de todas as nossas discussões e participando delas aqui junto com a gente também. Milhares de jovens apostam na graduação para começar uma carreira. No entanto, muitos dos que pegam o diploma hoje não conseguem exercer a profissão. Crise econômica, perfil dos recém-formados e falta de oportunidades constroem um cenário cada vez mais difícil para quem entra na universidade e sonha com uma carreira de sucesso. Um exemplo disso é o setor de administração, que em 2014 correspondia a 30% dos concluintes. Mas apesar da fatia expressiva, apenas 4,9% dos trabalhadores com graduação eram administradores de empresa. Outros 9,4% eram assistentes ou auxiliares administrativos, função que nem sempre exige uma graduação, inclusive. A gente, de uns anos para cá, teve um grande avanço do número de brasileiros que conseguem sair da faculdade. E algumas políticas públicas contribuíram para isso, inclusive, né? Pessoas que não tinham condição de exercer ali o seu período de ensino superior, hoje tem essa oportunidade porque podem pagar e a gente teve, inclusive, um grande avanço das universidades particulares. Muitas foram espalhadas. Só que aí agora a gente chega nessa discussão. Será que o diploma, ele representa uma entrada no mercado de trabalho naquela área em que eu me formei? Eu acho que um dos grandes pontos aí, que você falou, o ponto em discussão aqui é o diploma, né? É a qualidade desse diploma. Eu acho que isso faz muita diferença. Você aumentou o número de cursos de nível superior sendo oferecidos no Brasil, mas será que esses cursos que têm sido oferecidos são bons o suficiente para garantir que quem está saindo dali vai conseguir um emprego? Porque acho que está aí um dos principais pontos, porque o diploma não é garantia de emprego, né? Em 2014, inclusive, o MEC ele descontinuou 28 instituições privadas
pela qualidade do ensino. Então, realmente não garante. Existem boas instituições privadas, mas existem aquelas que oferecem um curso que não vai qualificar o profissional para o mercado de trabalho. E muitos acreditam que esses cursos, pode ser presencial ou à distância, vai garantir que ele tenha uma colocação. Ô Samira, você passa por esse processo cotidianamente. A tua responsabilidade é recrutar profissionais. Então, você faz várias entrevistas de trabalho por dia. Depois disso, existe todo um teste que esse candidato vai preencher e você lida diretamente com isso. O candidato está qualificado para aquela função ou não está. Como que você vê no teu dia a dia isso? Como você vê esse profissional... não sei se eu posso até chamar de profissional, mas esse aluno recém-formado que está buscando o primeiro emprego. Como é a tua experiência com esse tipo de profissional? Olha, Wagner, o recrutador, quando ele avalia o perfil de um candidato, olhando para a formação acadêmica, é claro que hoje eu acredito que o cenário que vivemos, ele dificulta mais para quem acaba de se formar, porque nós temos aí uma concorrência daqueles que possuem uma experiência. Então, se eu posso contratar alguém que tem uma formação e já tem uma experiência, essa pessoa vai ser escolhida entre aquele que acabou de sair da universidade. Mas nós avaliamos, sim, a instituição, por exemplo, se ele fez uma universidade pública, se ele fez uma privada, se é realmente uma universidade privada que tem um nome de mercado, tem credibilidade, o tempo que ele passou de formação, foi um tecnólogo, se ele ficou 4 anos ali, se ele participou de programas. Então, a avaliação de um currículo ela é mais completa do que somente uma formação ali acadêmica. E aí está uma dificuldade também, né? Porque tem muita gente, Samira, que faz faculdade, tem que trabalhar durante o dia, por exemplo, e estuda à noite, e por essa razão não consegue fazer estágio durante o período de faculdade. Se bem que é obrigatório, né, determinada quantidade de horas ali para fazer estágio. E às vezes essa é uma dificuldade, porque daí ele não teve a experiência que precisava durante a faculdade, porque tinha que trabalhar para sustentar, e quando vai fazer cursos complementares. Procurar um emprego, tem aí essa falta de experiência, né? Essa questão, o Leite começou falando bem sobre a qualidade, porque a gente viu isso, né, essa expansão de universidades e ultimamente, os cursos à distância, que estão ganhando uma proporção enorme, saltou de algumas centenas de milhares de alunos para milhões nos últimos anos aqui no Brasil, mas a gente continua tendo esse problema de um não acompanhamento dos órgãos que deveriam fazer isso, eu falo especificamente do MEC, para acompanhar a qualificação, por exemplo, dos professores que estão em sala de aula, porque a gente vê universidades pipocando por todo lado, porque tem essas facilidades do governo, né? O FIES, que vai pagar, vai garantir que aquela universidade vai receber a mensalidade para poder oferecer bolsas ali para os alunos, oferecer o curso para alunos. O próprio ProUni, que paga também bolsas para que os candidatos estejam ali. Então, você vê essa expansão toda e, ao mesmo tempo, no Jornal do Novo Tempo, a gente recebe muitos professores de universidades e eles comentam, claro, às vezes falam no jornal, às vezes comentam em off, como é que está a situação hoje de universidades privadas, demitindo aqueles profissionais mais caros e que são os mais experientes professores com 25, 30 anos de... Titulados? Exatamente, os titulados da sala de aula estão mandando embora e trazendo para ensinar dentro da sala de aula, para ter, sabe, aquela cota mínima de titulados. E aí coloca aqueles profissionais recém-formados no mestrado para ensinar uma turma numa universidade. Então, você perde essa condição de capacitar. E outra coisa que as nossas universidades não têm, Samira, é um incentivo de pesquisa e de extensão. Então, você tem o ensino em sala de aula. Sem laboratórios. Sem laboratório, sem nada. Então, o aluno vai ali e parece que é uma extensão do ensino médio, né? Senta numa cadeira igual a do ensino médio, o professor está escrevendo um monte de coisa na lousa e é isso. Não tem uma vivência prática na faculdade. E essa experiência ele vai buscar no primeiro emprego. E as empresas, elas não querem isso, elas querem alguém preparado. Por quê? Porque é a produtividade a curto prazo. Agora, eu acho que tem um problema nisso também, porque é a visão que esse aluno recém-formado tem dele mesmo. Porque acontece o seguinte, o aluno não teve toda essa possibilidade que o Hélio
está descrevendo aqui. E ele vai buscar, então, essa experiência no primeiro emprego. Só que ele tem uma visão muito teórica de como são as coisas. Aí, quando ele chega no primeiro emprego, ele se acha o profissional. Por quê? Porque ele tem aquilo que se chama diploma. Tem a cartilha. Estudou, está lá, qualificado, agora eu tenho um diploma, eu sou X. Será muito útil, né? Agregado à experiência, né? Exato, claro. Agora, ele chega no mercado de trabalho talvez com uma autoestima que pode ser derrubada quando ele tiver o contato com os profissionais. Agora, tem um detalhe que parece ser importante nessa conversa toda que a gente está falando, né? Que, por exemplo, você tem uma situação, então, de pessoas que saem da universidade com um diploma e, para conseguir o primeiro emprego, muitas vezes no processo de recrutamento, você precisa que a pessoa tenha mais experiência. Mas como é que ela vai ter mais experiência sendo que ela saiu da faculdade? E aí parece que o processo de escolha da universidade, da faculdade que a pessoa vai fazer, pode fazer toda a diferença para a questão de você vai conseguir um emprego ou não. E isso não tem a ver necessariamente com o nome. Tem a ver com o que aquela faculdade vai te oferecer, principalmente no que tem a ver com laboratório, pesquisa e estágios. Porque, assim, como você está falando, se você vai entrevistar uma pessoa que acabou de vir da faculdade, ele pode estar tentando o primeiro emprego, mas se no currículo dele ali está falando que ele fez estágio em tal coisa, tal coisa, tal coisa, teve alguma questão de pesquisa específica, fez laboratórios específicos na faculdade, isso agrega valor no currículo da pessoa, porque não é uma experiência de emprego de carteira assinada, mas a gente pode dizer que é uma experiência de emprego na área que aquela pessoa está buscando a oportunidade do primeiro emprego. E isso pode ser um diferencial, porque eu lembro de ter participado de processos de seleção de recrutamento, que tem gente que ainda estava fazendo a faculdade e tinha uma experiência, a gente pode dizer assim, melhor do que gente que já estava formada. Então, quer dizer, o tipo da faculdade que você está fazendo faz toda a diferença para você ser contratado ou não, né? E tem a ver, eu acho, também, Leite, com a proatividade do próprio aluno. Acho que isso Porque, é importante às vezes, ressaltar também. Às vezes tem a escola que oferece uns laboratórios, mas o aluno não tem a proatividade de procurar aquilo ali enquanto aquelas horas não se tornam obrigatórias. Então, aquele aluno que você vê que acaba se despontando mais é porque lá, desde o início, quando ainda não havia obrigatoriedade, ele já começou a procurar, a se inteirar pela profissão, a fazer aulas práticas, né, em faculdades, obviamente, que tem laboratórios. E eu acho que fica a dica também para essas faculdades talvez não ofereça, do próprio aluno procurar no mercado ali na cidade ou lugares próximos de fazer um estágio, nem que seja não remunerado, né? Simplesmente para poder começar essa convivência com o mercado de trabalho. Eu acho que isso vai fazer total diferença na vida do estudante e depois na vida do profissional. Essa busca por querer crescer, por querer aprender, por querer buscar. Né, Samira? Então, o que acontece com essa geração, que a gente chama de geração Y, é que eles querem cursos rápidos. Tudo para hoje. Com o retorno rápido. Então, eu quero estudar, me formar rapidamente e ganhar muito. Então, a busca pelo laboratório, pela experiência. Então, eu vou fazer um curso EAD, como o Hélio citou. O curso EAD dificulta o laboratório, né? Não que não tenha cursos bons EAD, mas ele limita, sim, né, o aprendizado do aluno ali em participação. Em algumas áreas, em algumas áreas. Mas é o curso mais rápido que eu consigo ter um canudo para chegar e participar de um processo. Então, eu acredito que também esse estímulo da geração de querer mais e rapidamente alcançar o sucesso também limita muito essa visão de buscar pelo conhecimento e desenvolver o seu crescimento profissional por etapas, né? Uma etapa de cada vez mesmo. Eu acho que isso também dificulta nessa geração. Mais uma vantagem dos estágios, porque quando o aluno entra em contato com o mercado, ele vai perceber que tem uma hierarquia a ser seguida, tem um comportamento que ele precisa estar adequado, porque muitas vezes na faculdade ele não tem essa noção. Aí, de repente, quando chega na empresa, ele se depara com uma situação bem diferente, porque ele conviveu com jovens de uma forma muito diferente. E quando ele já passa por essa experiência durante a faculdade, ele passa a ter esse comportamento organizacional, né? Eu acho que tudo isso que a gente está conversando aqui, ele aponta para um cenário interessante que a gente vive hoje. Muitos profissionais formados em determinada área trabalham em áreas completamente diferentes, né? Agora, isso talvez não pode ser uma estratégia, às vezes, também. Lógico, tem a questão de, não consegui, estou indo para uma outra área. Mas
não sei também se isso é positivo, mas me parece ser uma oportunidade, principalmente quando a pessoa foca numa empresa específica. Eu quero trabalhar em tal multinacional ou tal empresa, enfim. E a pessoa fala assim, bom, no momento não tem vaga para a área que eu estou querendo, mas tem para uma outra vaga paralela. Se eu já estiver dentro dessa empresa, será que não pode facilitar ou mostrar um bom trabalho nessa outra Porta de área entrada. e depois migrar uma vez que eu já estou dentro da empresa? Pode ser uma estratégia também, não é? Pode ser uma estratégia, ou não, né? Às vezes acontece. Eu sou uma pessoa que sou prova disso. Não foi por conta da crise, né? Porque hoje as pessoas buscam também, se formam, não conseguem na área e por conta da crise, da necessidade de trabalho, aceitam o que oferecerem. Tem pessoas que são graduadas e estão trabalhando como auxiliar ou em áreas que não exigem formação, graduação. Só um curso técnico seria suficiente. Mas também, na minha época, era falta de direcionamento. Então, eu estudei, fiz cursos que eu não atuei. E você acaba perdendo isso? Não, não perde. Conhecimento é o nosso capital intelectual. Em algum momento da vida, nós podemos usar isso, ainda que na vida pessoal, na vida profissional. Posso dar o seu exemplo? Porque eu acho que é muito interessante. A Samira, ela é formada, a graduação dela é em rádio e TV. E aí ela fez um estágio e tal, mas... Eu me formei até mais, para vocês conhecerem bem a história, é mais confuso, porque eu fiz o técnico, porque na época valorizava muito o curso técnico, algo que não é tão valorizado hoje. Sim. Então, eu fiz o técnico de enfermagem junto com o ensino médio, trabalhei 1 ano e vi que não era a minha área, muito nova, não tinha foco. E depois fiz rádio e TV, fiz um estágio de 1 mês e também não usei mais aquilo. E aí eu falei, perdi tempo, né? Perdi meu tempo. E só então eu entrei numa área que também não atuei exatamente, que foi marketing. E aí, no marketing, que eu fui para gestão de pessoas e gestão, e na verdade, voltado para psicologia organizacional. Então, perdi tudo isso? Em algum momento eu pensei que sim. Poxa, mas Não, a pessoa... porque hoje trabalho numa empresa de comunicação. Então, exatamente. Exatamente. Mas então, quantos anos depois? Você entende o processo dos profissionais, né, Claro. da empresa em que você atua. Você não é simplesmente Não, mas um quando RH. você se forma, eu acho que é o que passa, talvez, o pessoal que está assistindo pense, né? Quando ele se forma, ele não pensa nisso. Lá no Claro. futuro eu vou utilizar, mesmo que agora. Não. E gera aquela sensação de frustração, de insatisfação. Poxa, me dediquei tanto, foram anos de investimento e não consigo atuar na minha área. Então, esse sentimento, eu passei por isso, e eu acredito que talvez alguns jovens que estejam nos assistindo possam estar sentindo também. Me formei, investi e não consegui me colocar no mercado. Inclusive, sobre esses assuntos da geração Y, os jovens atuais que querem atingir os objetivos num espaço cada vez mais curto de tempo, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso no terceiro bloco. A gente vai falar especificamente sobre a geração Y e a relação dela com o mercado de trabalho. Mas depois do intervalo, a gente conversa sobre uma síndrome que afeta milhares de pessoas, a síndrome de burnout. Não sai daí, a gente volta logo logo.